Holy Spirit. Mais. More. What that video showed you O que aquele vídeo te mostrou is normal Christianity. é o cristianismo normal. I love when people introduce and say, took from here to here. Eu gosto tanto quando as pessoas me introduzem como o amado me introduziu, que Deus me levou daqui para cá. But the reality of this is that I was in darkness. Mas a realidade é que eu estava em trevas. And God even says that we were once darkness. Deus que disse que nós éramos trevas. It's in Ephesians 5. Está em Efésios capítulo 5. Right after it says, therefore be imitators of God. Logo após aonde diz, seja imitadores de Deus. You were once darkness, Vocês eram trevas, but now you are light. mas agora são luz. You were darkness, Eram trevas, but now you're light. mas agora você é luz. I spent my whole life as a drug addict. Eu gastei toda a minha vida como um viciado em drogas. I was an angry atheist. Eu era um ateu raivoso. I couldn't stand the church. Eu não podia aguentar a igreja. I couldn't stand what I saw the church to be. Eu tinha muita raiva daquilo que eu via a igreja ser. And when I felt that way, E como eu pensava assim, in the midst of that, no meio de tudo isso, I got shot at from 3 meters away eu recebi tiro de 3 metros de distância. in a drug deal when I ripped somebody off. Num negócio de drogas, quando eu realmente enganei alguém. And Jesus E Jesus, said, I took those bullets for you. Are you ready to live for me yet? Jesus disse, eu levei essas balas por você. Você está pronto agora para dar a sua vida por mim? I was darkness, but now I'm light. Eu era trevas, mas agora sou luz. If you're a Christian, Se você é cristão, you were darkness, but now you're light. você era trevas, mas agora você é luz. You're not some little light, you're a huge light. Você não é uma pequena luz, você é uma grande luz. Darkness is not the issue. As trevas não é a questão. No one ever said turn up the darkness. Who turned up the darkness? Ninguém nunca disse, quem ligou as trevas, quem ligou a escuridão. The presence of darkness is simply the absence of light. A presença da escuridão, das trevas, é somente a ausência da luz. I live and walk normal Christianity. Eu simplesmente vivo e pratico cristianismo normal. It is normal for me to manifest God. É normal para que eu manifeste Deus. He chose me. He wanted me. Ele me escolheu, Ele me quis. He wanted you. Ele quer você. The love of God is everything. O amor de Deus é tudo. To be filled with the fullness of God is to know the love of God that's in Christ Jesus. Para ser cheio da plenitude de Deus é para conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mercy woke you up this morning. É a misericórdia que te acordou nesta manhã. And God gave you one more day to manifest Him and not you. E Deus te deu mais um dia para manifestar a Ele e não a si mesmo. Christianity is 100% supernatural. Cristianismo é 100% sobrenatural. It is not psychological. Não é algo psicológico. It's supernatural. É sobrenatural. You are created to manifest God. Você é criado para manifestar a Deus. God made you in His image. Deus te fez na sua imagem. We lost that in the garden. Nós perdemos isso no jardim. Jesus regained that which was lost. Jesus restaurou aquilo que havia sido perdido. The Son of Man was made manifest to destroy the works of the devil. O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. The purpose of Christianity is to destroy hell for a living. O propósito do cristianismo é para você realmente
gastar a sua vida destruindo o You are inferno. created to house God. Você foi criado para ser casa de Deus. You are God's holy temple. Você é o templo sagrado de Deus. You're a holy nation, Você é uma nação santa. royal priesthood, Você é um sacerdócio real. a priesthood, a priesthood, a holy priesthood. Você é um sacerdócio santo e sagrado. God said, would you like to manifest me? Deus está perguntando: você gostaria de me manifestar? You didn't just pray a prayer to escape the earth. Você não somente repetiu uma oração para tentar fugir do mundo. I didn't just get born again so that I could get to heaven. Eu não somente nasci de novo para poder ir para o céu. Being born again is essential. Nascer de novo é essencial. That is always the goal, but it is to unlock your potential. Claro que esse é o alvo, mas isso é para poder destravar o seu potencial. Jesus didn't preach, pray and escape. Jesus não pregava assim: ó, faça oração para poder fugir. He didn't say, invite me into your heart and then pray for me to get you out of here. Ele nunca disse: olha, me convide no seu coração, aí depois me peça para te tirar do mundo. The rapture is glorious, Sim, o arrebatamento é glorioso, but it's not a rescue mission, it's a wedding date. mas o arrebatamento não é uma missão de resgate, é uma data de casamento. He's not coming out of here to rescue us from the big bad devil. Jesus não vai voltar aqui para tentar nos resgatar do grande, pior, horrível diabo. He's coming back for a spotless bride, one that's ready. Ele vai voltar para uma noiva pura, sem mancha, que está pronta para recebê-lo. In the book of Revelation, it says that the bride has made herself ready. No livro de Apocalipse diz que a noiva se ataviou para receber o noivo. It's the reality of a life that is yielded to intimacy. É a realidade de uma vida que foi rendida à intimidade. I didn't go to school to learn the Bible. Eu não fui para a escola para aprender a Bíblia. The Holy Spirit became my best friend. O Espírito Santo se tornou meu melhor amigo. If He doesn't become your best friend, Se ele não se tornar o seu melhor amigo, selfishness will rule your life. o egoísmo vai reinar na sua vida. Arrogance can control your life. A arrogância há de controlar a sua But when vida. He becomes your best friend, Mas quando ele se torna seu melhor amigo, the love of Christ will compel you. o amor de Cristo vai compelir você. And you will be concerned about everybody that walks around you. E você vai se preocupar com todos que andam ao seu redor. Your life's not yours anymore. A sua vida não te pertence mais. When I go to a restaurant, Quando eu vou para um restaurante, I go there to eat, eu vou lá para comer, but I go there to serve. mas eu também vou lá para servir. When I'm in a place, Quando eu estou num lugar, I'm there to do what I came to do. eu estou lá para fazer o que eu fui lá para fazer. But it's important that I see who I was created to be. Mas é importante que eu sempre esteja me enxergando como quem eu fui criado para ser. I'm not here to teach you ministry tools. Eu não estou aqui para te ensinar instrumentos de ministério. I'm here to impact your life and to set you on fire. Eu estou aqui para impactar a sua vida e te colocar como tocha de fogo. You will never be the same. E você nunca mais será o God mesmo. showed me about this school in Brazil. Deus me mostrou sobre essa escola no Brasil. He showed me hundreds and hundreds of people Ele me mostrou centenas e centenas de pessoas that came in with an expectation, que vieram com uma expectativa, that left with an intensity of fire upon their life that they couldn't hold back anymore. que saíram com uma intensidade, incendiados com fogo que é inapagável. I make a promise to you, E eu vou fazer uma promessa para because você. this is what God told me. E é isso que foi Deus me falou. He spoke to me and He said, Todd, I'm going to reproduce what I've done on your life upon this whole school. Ele disse para mim: Todd, eu vou reproduzir o que eu tenho feito na sua vida em todos nessa escola. You don't have to try to figure it out. Você não tem que tentar compreender. If you could, you couldn't do it. Se você tentava compreender, se você tentasse compreender, você não ia compreender. God is bigger than our brain. Deus é maior do que o nosso cérebro. In the gospel, it's not with your brain, it's with your heart. No evangelho não é com o seu cérebro, é com o seu coração. Your heart can take you places your brain can never fit. O seu coração poderá te levar a lugares que o seu cérebro jamais chegará lá. Amen? Amém? Amen.
I'm going to tell you a testimony that I just heard in my heart to share. Eu quero te contar um testemunho que sinto no meu coração para compartilhar. I get to spend a lot of time with pastors and leaders. Eu tenho o privilégio de ficar muito tempo com pastores e líderes. And sometimes I spend time with leaders and pastors that believe enough to get to heaven, but not enough for heaven to get into them. E algumas vezes eu tiro tempo com pastores e líderes que eles creem muito para poder chegar no céu, mas não para trazer o céu aqui para eles. The gospel of salvation isn't just about me getting to heaven. O evangelho da salvação não é somente sobre eu chegando no céu. See, in the gospel of salvation is the gospel of the kingdom that has to be preached to the ends of the earth. Veja bem, dentro do evangelho da salvação existe o evangelho do reino que tem que ser pregado até os confins da terra. The gospel of the kingdom is what Jesus preached. O evangelho do reino é o que Jesus pregava. Salvation is in there. Salvação está lá incluída. Christ in you, the hope of glory, is the mystery that has been revealed. Cristo em vós, a esperança da glória, é o mistério que tem sido revelado. The prophets prophesied about a day that was going to come. Os profetas profetizaram sobre um dia que havia de vir. And they couldn't have it, but they saw it and they were glad. E eles não podiam experimentar esse dia, mas eles vislumbraram e viram e eles estavam felizes. As great as everything that happened, they saw it, but they couldn't have it. E era tão maravilhoso, eles podiam enxergar, mas eles não podiam experimentar. It says that John the Baptist was the greatest of Old Testament prophets. A Bíblia diz que João Batista foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. He was the high watermark of all Old Testament prophets. Ele era realmente um divisor de água de todos os profetas do Antigo Testamento. And your Bible and my Bible both say, but he who is least in the kingdom is greater than that. Mas tanto na sua Bíblia como na minha Bíblia diz que aquele que é o menor no reino é maior do que João Batista. That's everyone. Isso é todos nós. No matter who it. Listen. Veja bem. This is a dependency upon God. Isso é uma dependência em Deus. The problem is sometimes we feel like depending on God is out of control. A coisa é que às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu for depender em Deus, eu não vou ter controle sobre nada. God knows what he's doing. Mas Deus sabe o que ele está fazendo. He loves to crush hell through his sons and daughters. Ele gosta tanto de esmagar o inferno através dos seus filhos e filhas. The worth issue and the value issue has been settled. Agora, a questão do valor, a questão da identidade já foi resolvida. Everywhere I travel, it's the same. Aonde eu viajo é a mesma coisa. The devil loves to whisper to people, "You're not worth it." O diabo gosta de cochichar no ouvido das pessoas, você não vale nada. You don't have value. Você não tem valor. He wants us to actually be a people that try to do something to get our value. O diabo quer que nós sejamos um tipo de pessoas que sempre estamos tentando fazer algo para ter uma identidade e para ter um valor. He wants you to do a miracle so that you can gain who you are. Ele quer que você opere milagres para que você tente realmente ter valor diante das pessoas. Because sometimes when we look in the mirror, we're not happy with what we see. Porque algumas vezes quando olhamos no espelho, nós não estamos felizes com aquilo que estamos enxergando. But if the veil would be removed, mas se o véu for removido, you would look inside of you and you would see Christ in you, the hope of glory. Você poderia então assim enxergar dentro de você e você viria que realmente Cristo habita dentro de você, a esperança da glória. And the Spirit of God would transform you by the renewing of your mind. E o Espírito de Deus iria lhe transformar pela renovação da sua mente. So that you'd stop being squeezed and look like what the world wants. E você pararia então de ser apertado, esmagado e tentando parecer algo que o mundo quer que você pareça. But he would transform your mind and you would be the walking manifest will of God everywhere you go. Mas ele há de transformar a sua mente e você há de ser realmente a manifestação da presença de Deus aonde você estiver. Are you getting it? Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. We're just getting started. Só estamos começando. The value o valor of something is always determined by the price that's paid for it. De algo é sempre determinado pelo preço que se paga por aquela coisa.
If I were to try to sell you a car, se eu fosse tentar lhe vender um carro, and I wanted you to give me, what's the currency? Real. Okay. If I wanted you to give me a million reais. Se eu fosse vender um carro para você e eu pedisse de você o valor de R$1 milhão for a vehicle that was only worth 10,000 reais, para um veículo que só valia talvez R$10.000, you would say, você diz, é claro que não, because it's not worth it. porque não vale, Yes? não é verdade? If I wanted you to buy a house, Se eu quisesse que você comprasse uma casa and I took you through the house and told you how beautiful it was, e mostrasse essa casa toda tão linda para você, and you said, wow, e você, this poxa, is que casa, really nice. é uma casa muito bonita, And I said, it's only 5 million reais, e eu diria para você, é somente R$5 milhões, and it's worth 350,000. mas a casa, você sabe, só vale 350 mil. You would say, no, thank you. Você iria dizer, não, muito obrigado. Why? Por quê? Because it's not worth it. Porque não vale. If heaven paid such a high price to get you back, Se os céus pagaram um preço tão alto para te resgatar, why would we sell so cheap? por que que a gente se vende tão barato? Your value is determined by the price that was paid for you. O seu valor é determinado pelo preço que foi pago para te resgatar. To say you're not worth it Para dizer que você não vale, is to say that Jesus has no value. é dizer que Jesus não tem valor. So the next time Então a próxima vez the devil whispers, que o diabo cochicha, you're not worth it, você não vale nada, you raise your hands você levanta as suas mãos and you say, Father, e você diz, Pai, I thank you that I am so worth the blood of Jesus. eu lhe agradeço porque eu tenho um valor do próprio sangue de Jesus. I had 22 years of drug addiction Eu tinha 22 anos de vício nas drogas and atheism e ateísmo and anger, e raiva, stealing and killing and destroying. roubando, matando e destruindo. And when I was as unlovely as it gets, E como eu estava tão feio como alguém poderia ser, Jesus said, I want that one. Jesus disse, eu quero ele. He said the same thing about all of you. E ele disse a mesma coisa sobre cada um de vocês. See, sometimes we say, well, I wasn't that bad. Às vezes nós falamos, eu não era tão ruim assim. I wasn't a drug addict that bad. I wasn't a thief that much. Eu não era um viciado tão ruim assim. Eu não era um ladrão tão péssimo. The law says that if you break one, you've transgressed all of them. Mas a lei diz que se você transgrediu um dos mandamentos, você então quebrou todos os mandamentos. So all of us, Então todos all of nós, us have sinned and fallen short of the glory of God. todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus. The reason why I say that is this. A razão por que eu digo isso é isso. Lots of people say, Todd, Muitas pessoas digam, Todd, the only reason you love so much a única razão que você ama tanto is because of how much you've been forgiven. é porque você foi perdoado tanto. And I said, God, I'm having trouble with this. Eu falei, Deus, eu tô tendo um problema com isso. Because people were telling me a reason why they couldn't love. Porque as pessoas estavam querendo dizer para mim, dar uma desculpa porque que elas não podiam amar com a mesma paixão. You have no excuse for not loving. Deixa eu falar uma coisa, você não tem desculpa nenhuma para amar com muita paixão. No excuse at all. Você não tem desculpa nenhuma. Jesus paid a price not so that you could learn how to love. Jesus não pagou um preço tão alto só para te ensinar como amar. He paid a price so that you could become love. Ele pagou um preço para te tornar o próprio amor. The Holy Spirit, O Espírito Santo, God the Father, Deus o Pai, God the Son, Deus o Filho, God the Holy Spirit. Deus o Espírito Santo. Holy Spirit O Espírito Santo is just like God because He is God. é igual a Deus porque ele é o próprio Deus. Your Bible and my Bible both say that God is love. A sua Bíblia e a minha Bíblia, todos dois dizem que Deus é amor. That Jesus E que Jesus was the visible image of the invisible God. era a imagem visível do Deus invisível.
It says in Hebrews 1:3 that Jesus was the express image of the Father. E diz em Hebreus, 1º capítulo, versículo 3, que Jesus era a imagem expressa do Pai. In John 14, Em João capítulo 14, the disciples said, os discípulos disseram, because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No one comes to the Father except by me. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus is the way to the Father. Jesus é o caminho para o The Pai. truth about the Father. Ele é a verdade acerca do The Pai. life of the Father. Ele é a vida do Pai. And he said, well, show us the Father. E eles disseram, nos mostre o Pai. Before you go, Jesus, just show us the Father. Eles disseram, Jesus, antes do Senhor subir para o céu, nos mostre o And Pai. he said, have I been with you so long and you don't know me? E ele disse, eu tenho estado com vocês tanto tempo e vocês não me conhecem. He who has seen me has seen the Father. Aquele que tem me visto, conhece também o Pai. That means that God is love. Isso significa que Deus é amor. And Jesus is the visible image of what love looked like. E Jesus é a imagem visível do verdadeiro amor. Of what love talked like. É o amor falando. Of what love responded like. É o amor respondendo. When you see Jesus, you see the Father. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. Your Bible and my Bible both say this. A sua Bíblia e a minha Bíblia dizem isso. Therefore, be imitators of God. Sejam imitadores de Deus. To walk in the way that Jesus walked is to walk in love. Para andar como Jesus andava é para andar em amor. Jesus didn't say, if you've seen me, you've seen the Father, before the Holy Spirit came. Jesus não disse, se você me vê, se você me conhece, você conhece o Pai, antes do Espírito Santo vir. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Jesus didn't do what he did as God. He did what he did as a man in right relationship with God, filled with God. Jesus não fez o que ele fez aqui na terra como Deus, ele fez como um homem que estava com um relacionamento correto com o Pai, cheio do Espírito Santo. This is not blasphemy. Isso não é blasfêmia, This is biblical. isso é bíblico. I want to share this and you have to hear me here. Eu quero compartilhar e você tem que ouvir isso. John 5:19 says this. João capítulo 5, versículo 19 diz isso. The Son can do nothing of himself. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. What he does because the Father does it. O que ele faz porque ele vê o Pai fazer. For what the Father does, the Son does in like manner. Porque assim como o Pai age assim, o Filho age em forma igual. Other scriptures say that when he spoke what the Father told him to say. E a outra escritura diz que ele só falava aquilo que o Pai mandava o dizer. He was so yielded to God. Ele era tão rendido a Deus. When I say that Jesus did what he did as a man, Quando eu digo que Jesus fazia o que ele fazia como homem, it scares people. isso assusta as pessoas. So I'm going to lay it out scripturally so you understand. Então eu vou colocar as escrituras para você poder entender. Because when I got born again, Porque quando eu nasci de novo, and this thing hit my heart. e isso realmente impactou o meu coração. See, if Jesus did the miracles as God, Se Jesus operava os milagres como Deus, we couldn't follow that. nós não iríamos poder então segui-lo, imitá-lo. But if Jesus did the miracles as a man in right relationship with God, Mas se ele operou os milagres como um homem em relacionamento correto com Deus, filled with God, cheio de Deus, then the scripture in John 14 aí as escrituras em João 14, that says the same that I do, he that believes in me will do, and greater. as obras que eu faço, aqueles que creem em mim farão também em maiores do que essas, Because I'm going to go to be with the Father. porque eu estarei indo para ficar com o Pai. See, when Jesus walked the earth, Veja bem, quando Jesus caminhava aqui na terra, for the last 3.5 years of his life, nos últimos 3 anos e meio da sua vida, the miraculous was crazy. era uma loucura santa, todo milagroso. And the disciples, he had given them some authority. Ele havia dado autoridade para os seus discípulos, em parte, And they were doing the stuff.
E eles também estavam operando milagres. But they were still arguing who's the greatest. Mas ainda estavam discutindo entre si quem era o maior. Do you want us to call down fire on this town? E aí o senhor quer que a gente chame fogo daqui contra essa cidade que te rejeitou? The Holy Spirit that was given to the disciples after Jesus ascended at the right hand and the day of Pentecost came. O Espírito Santo que foi dado aos discípulos depois do dia de Pentecostes, ou seja, no dia de Pentecoste, The intensity of John 14, a intensidade de João capítulo 14, where Jesus says, you know, you're going to be bummed out that I go away, but it's to your benefit that I leave. aonde Jesus disse: olha, vocês serão realmente entristecidos que eu estou indo embora, mas é melhor para vocês. Because the presence of me hanging out with you has been good. Porque a minha presença aqui com vocês tem sido bom. But my presence, Holy Spirit, is going to come and live in you, and it's going to be great. Mas através da presença do meu Espírito Santo, ele vai morar dentro de você e vai ser bem melhor ainda. Christianity without Holy Spirit isn't Christianity. Cristianismo sem o Espírito Santo não é It's cristianismo. just religion. It's a bunch of words. É só religião, é um bocado de palavras. It didn't say. Reinhard said it. Pastor Bunky said it's not God the Father. I think it was Pastor Bunky. It's not God the Father, God the Son, and God the Holy Bible. Não é como alguns pensam, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus a Bíblia Sagrada. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. É Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Because without the Holy Santo. Spirit, the Bible is a closed book. Porque sem o Espírito Santo, a Bíblia é simplesmente um livro fechado. But when He comes, Mas quando Ele He vem, makes it alive, Ele vivifica as sharp Escrituras. and active. Aí sim as Escrituras se tornam poderosas como He uma makes espada. your life a conduit for God to flow through. Ele faz que sua vida seja um canal para fluir de He makes Deus. you a co-laborer with God. Ele te faz um co-obreiro com o próprio Deus. The law, A lei there were 613 laws and 10 commandments. tinha 613 mandamentos, ou seja, leis e 10 mandamentos. And in the Old Testament, in order for you to be right with God, E no Velho Testamento, para você poder estar bem com Deus, you had to fulfill every one and never miss one. você tinha então que obedecer todas essas leis e mandamentos e nunca errar em nenhuma delas. You had to perform in order to be right with God. Você tinha que realmente agir da forma correta. Era baseado na sua performance. The law says that if you miss one, you've missed them all. A lei diz que se você errou em uma, você é culpado de todas. So I know I've been to Brazil before. Eu já vim ao Brasil antes. I was in Sao Paulo, Já fui para São Paulo, Goiânia, Goiânia. and it's a performance-based nation. É uma nação baseada tudo assim na prática, em obras. Most of the world is performance-based. O mundo todo é baseado na performance. In order that you have to do in order to be. Que você tem que fazer para poder You ser. have to perform in order for people to appreciate you. Você vai ter que realmente fazer muitas coisas para as pessoas poderem valorizar você. So in the law, it was a lot like that. Na lei do Velho Testamento era muito desse In jeito. order for you to be right with God, you had to walk perfect and never miss it. Para você poder realmente estar tudo bem com Deus, pela lei você nunca podia errar em nada. God made a covenant between Himself and man. Deus fez uma aliança entre Ele mesmo e o homem. He said, if you walk perfect E Ele disse: se você andar perfeitamente and never miss one. e nunca errar em nada. Deuteronomy 6:25. Deuteronômio capítulo 6, versículo 25. If you walk perfect and never miss one, Se você andar de forma perfeita e nunca errar e falhar, righteousness will be given to you. aí sim a justiça será You will be right with me. dada a você e você será correto comigo. Deuteronomy 28 talks about the blessings of obedience. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre as bênçãos da obediência. If you walk right and perfect, all these blessings come upon you. Se você andar de uma forma reta e perfeita, todas essas bênçãos te alcançarão. In Hebrews 8 it says that God found fault with them, the people. Em Hebreus capítulo 8 diz que Deus achou erro no seu povo. So He made a new covenant. Então ele fez uma nova aliança. In
In order for a new covenant to be established, the old one had to be fulfilled. Para que uma nova aliança fosse estabelecida, a antiga aliança tinha que ser cumprida. And since God made the covenant between himself and man, E sendo que Deus fez uma aliança entre ele mesmo e o homem, a man had to fulfill man's end. um homem que tinha que cumprir com aquela aliança antiga. So when Jesus was born, Então, quando Jesus nasceu, Mary was impregnated by Holy Spirit. a Maria foi feita grávida pelo Espírito Santo. So Jesus grew up as a man, Então Jesus cresceu como um homem. and he walked out the whole law as a man. E ele realmente praticou e obedeceu perfeitamente toda a lei como um homem. If this doesn't hit your heart, Se isso não impacta o seu coração, when you're out there amongst the people quando você está lá no meio do povo and you pray for somebody, e você ora por alguém, or if you talk to somebody, ou se você fala com alguém, sometimes people say, algumas vezes as pessoas dizem: well, that was Jesus. isso aí foi Jesus. You have to be very careful. Você tem que ter muito cuidado. Jesus didn't want us to just say, well, that was Jesus. Jesus não quer que simplesmente digamos: ah, isso foi Jesus. He wants us to always give glory to him. Ele quer que sempre demos a glória a Ele. But he never wants us to live less than what he created us to be. Mas Ele não quer que vivamos de uma forma inferior àquilo que Ele projetou para nós. When I pray for somebody to be healed, Quando eu oro por alguém, para aquela pessoa ser curada, and unbelievers are everywhere, e os descrentes estão em todo lugar, and they say, well, who do you think you are, Jesus? e os incrédulos me perguntam: quem que você pensa que você é, Jesus? I say, no, I don't, but I'm a Christian. Eu falo: não, eu não penso que eu sou Jesus, mas eu sou um cristão. And the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. E o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de mim. If this doesn't hit your heart, you'll have no foundation to stand on. Se isso não impacta o seu coração, não terá o alicerce para poder ficar em pé e fazer as obras dele. So Jesus, he Veja walked as a man. Jesus caminhava como homem. James says that it is impossible for God to be tempted. Tiago diz que é impossível Deus ser tentado. It's impossible for God to tempt. E é impossível também Deus tentar alguém. Jesus was tempted at all points. Jesus foi tentado em todas as áreas. That scripture alone proves that he did what he did as a man. Aquela escritura, ela em si já prova que ele fez o que ele fez aqui na terra como um homem. I'm not lowering Jesus down. Eu não estou rebaixando Jesus. I'm just preaching the gospel that he preached. Eu só estou pregando o evangelho que ele pregou. Are you with me still? Amém? Vocês estão comigo ainda? I want to make this normal for you. Eu quero que isso se torne algo normal para você, comum. I want to equip you with a foundation that you can run from. Eu quero te equipar com um alicerce pelo qual você vai poder realmente ir velozmente. God showed me the stories that are going to come, the testimonies that are going to come from this group. Deus começou a me mostrar as histórias que virão dos testemunhos de vocês. They will start tonight. Elas vão começar hoje à noite já. You won't be able to hold God back anymore, I promise. Você não vai poder deter o fluir de Deus na sua vida mais, eu lhe prometo. That fear thing that tries to stop you Aquele medo que tenta te impedir from stepping out de fazer loucuras para Deus, is going to be done today. esse medo vai acabar hoje. Aleluia. You say, well, Todd, they're pretty bold statements. Você talvez diz: tá, são frases muito ousadas. If God didn't show that to me, I wouldn't say it. Se Deus não tivesse me revelado isso, eu não estaria falando. There is going to be no hope for fear in you anymore. Não tem, o medo não vai ter mais esperança em você. Acabou em nome de Jesus. God didn't give you a spirit of fear. Deus não te deu um espírito de medo. Fear is from hell. O medo vem do inferno. Fear is not from God.
O medo não vem de Deus. Fear is from hell. O medo vem do The inferno. only fear that's from God is the fear of God. O único medo ou temor que é de Deus é o próprio temor de Deus. But it crushes the fear of man. Mas o temor de Deus esmaga o temor dos homens. What would it be like for you Agora, como seria para você to be in an elevator with people se você estivesse num elevador com pessoas and not have to go, e não precisar de fazer? what would it be like to be in an elevator Imagina você num elevador. and go, oh, did you guys hear the good news? Vocês já ouviram as boas novas? Jesus thinks you're amazing. Jesus, olha, ele é gamado com você. And then they go, I don't believe that. E eles dizem, não acredito em Jesus. And you say, well, God just spoke to me and he said that you have a bad right shoulder. Mas olha, Deus acabou de falar comigo, falou que você está com problema de dor no seu ombro direito. What's wrong with you? Quem é você? Jesus lives in me, the one you don't believe in. Jesus que mora em mim, aquele que você não crê nele, sabe? It sounds funny, but that happens all the time. Parece engraçado, né? Mas isso acontece What would it be toda like hora, to be toda on a hora. steel tube at 35,000 feet on an airplane? E aí você está dentro de um tubo de aço a 35 mil pés de altura, um avião, With a bunch of people that don't believe. com um monte de pessoas que não creem, But there's a problem. mas de repente tem um problema. You do. Você crê. And the person sitting next to you E a pessoa que está sentada ao seu lado, has no chance. ela não tem mais chance. Because the love of God is profuse. Porque o amor de Deus é poderoso demais. Guys, if you would see how much He loves you. Olha, meus amados, se você soubesse o quanto que Ele te ama. You're not here to build a ministry. Você não está aqui para edificar um ministério. You're here to leave a legacy Você está aqui para deixar um legado. of what a man or woman could do that was possessed by God. De o que um homem ou uma mulher poderá fazer se ela for totalmente possuída por Deus. Jesus told the disciples Jesus disse aos seus discípulos, before He was crucified. antes dele ser crucificado, He said, I have many things to tell you, ele disse, eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, but you could not bear up under it yet. mas vocês não têm estrutura para receber tudo isso. I have many things to give you, Eu tenho muitas coisas que eu quero te dar, but you wouldn't be able to endure the weight of it. mas vocês não poderão realmente aguentar o peso desta glória. Jesus said this Jesus disse assim, in Matthew 6:33. em Mateus capítulo 6, versículo 33. After he talks about don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. Lá no texto, no contexto, ele está falando, não preocupeis sobre isso, não andeis ansiosos sobre aquilo outro. He says, but Mas ele seek diz, first buscai em primeiro lugar kingdom of God o reino de Deus and His e a righteousness, sua justiça. and everything will be added to you. Todas as coisas serão acrescentadas a você. The disciples couldn't have kingdom. Os discípulos não podiam ter o reino, They couldn't have righteousness. eles não podiam ter a justiça. Jesus preached about the kingdom all the time. Jesus pregava sobre o reino em todo momento, But the kingdom is only understood when the kingdom comes and dwells inside of you. mas o reino só é compreendido quando o reino realmente descer e começa a habitar dentro de você. Romans 14:17 says the kingdom of God isn't meat or drink, but it's righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus said, when they say there's the kingdom there or there it is over there, He said, don't look here or there, for I tell you the kingdom is within you. Quando Jesus disse, quando disserem a você, o reino está ali, ou o reino está em outro lugar, ele falou, não acredite nisso, porque o reino de Deus habita dentro de você. The Holy Spirit encompasses the kingdom. O Espírito Santo, ele abrange o reino de Deus. It's all in Him. É tudo dentro dele. And God chose to send His Son
E Deus escolheu a enviar o seu filho, because he thought that you were worth it. porque Ele crê que você vale tudo isso. That God, the Holy Spirit, Que Deus, o próprio Espírito Santo, Deus, Christ in you, the hope of glory. é Cristo em você a esperança da glória. In this, the love of God is revealed. E é nisso que o amor de Deus se manifesta. That the Holy Spirit has been poured out into your hearts. Que o Espírito Santo foi derramado dentro do seu The coração. love of God is revealed in the kingdom of God. O amor de Deus é revelado no reino de Deus. So Jesus walked out his life in purity, and he walked out every law. Então Jesus caminhava a sua vida praticando a santidade e a pureza e cumprindo com toda a lei. He never missed one. Ele nunca falhou em nenhuma lei. Despising the shame, he endured the cross. Mas ele realmente fez pouco caso de toda a vergonha que ele ia passar. Ele realmente aguentou a The cruz. cross didn't chase Jesus. A cruz não perseguiu Jesus. Jesus pursued the cross. Jesus que foi atrás da cruz. Because you were the joy set before him. Porque você era aquela alegria que estava diante dele e ele estava querendo você. He doesn't want us to not understand why we're here. Ele não quer que nós fiquemos por fora de por que ele nos colocou aqui nesse He lugar. wants you to see your value. Ele quer que você saiba o seu valor infinito. Because when you see your value, Porque quando você começa a ter revelação do seu valor, it's because you've fallen in love with God. é porque então agora você está 100% apaixonado por Deus. The first commandment is to love God with everything we are. O primeiro e maior mandamento é de amar a Deus com tudo que somos. And the second commandment is like it. E o segundo mandamento é semelhante, To love your neighbor de amar o seu próximo as yourself. como a si mesmo. If you don't see your value, Se você não enxergar o seu próprio valor, if you don't see your worth, se você não ver a sua identidade you verdadeira, can't love your neighbor. como que você vai poder amar o seu You'll just próximo? do ministry. Você só vai estar efetuando o ministério. You'll just work for the Lord Você só vai estar trabalhando para Deus, instead of co-labor with Him. mas em vez de ser um participante, um co-obreiro com Deus, You have to see why you're on the earth. você tem que enxergar por que você está aqui na terra. I'm possessed by this truth. Eu sou possuído por essa verdade, amor. Nobody can take it away from me. Ninguém vai poder te arrancar essa verdade de dentro de mim. God has accepted me in the beloved. Deus tem me aceitado no seu amado. How can a man or a woman take away something that they didn't give me? Como que alguém poderá tirar e diminuir o meu valor? Porque eles nunca me deram esse valor. Foi Deus que me deu esse valor. Come on! Aleluia! How can you reject this? Como que alguém poderia rejeitar isso? It's unconditional love. É amor incondicional. It's the love of God. É o amor de Deus. It's why you're on the earth. É por isso que você está aqui na You're terra. on the earth to be possessed by love. Você está aqui na terra para ser possuído por You esse don't have amor. the right to hold grudges. Nós não temos nenhum direito de segurar nenhuma You mágoa. don't have the right to hold offense at people. Você não tem nenhum direito de segurar nenhuma ofensa contra alguém. Love came down to set you free from you. Porque o amor desceu aqui para te libertar de si mesmo. Aleluia. Come on. Aleluia. We can be free. Nós podemos ser livres. When the Son sets free, Quem o Filho libertar is free. verdadeiramente é livre. É livre. É livre. É livre.
Jesus. Let your fire come down. Possa descer, Jesus. Let your fire come down. Oh, I'm going to share one testimony. I want you to stay right where you're at, right in that place. Keep playing. You guys can stand. Continue. It's only going to take a couple of minutes and then we're going to pray. And what I'm praying is this thing's going to come upon your life. When I'm sharing this, some of you are coming. I know it's happening already. God's going to start just baptizing you in His fire of His presence out there. It's going to happen. But I need to share this. I want to share what a normal day looks like. Então continue aonde você está, não mexe do seu lugar, só fique aí nesse espírito de oração. Deus vai fazer algo aqui maravilhoso. Eu quero compartilhar algo com você. This is a special service. Isso aqui é algo muito importante. I'm promising you this. Eu quero lhe prometer isso. You are going to be wrecked beyond compare. Você será, no bom sentido da palavra, estragado para sempre. Não vai ter conserto mais. So I got invited to come to a town to do a conference. Então eu fui convidado para uma cidade para fazer uma conferência. And a man asked, he said, would you come to my church? E o homem ele falou para mim, você poderia vir para minha igreja? And I said, well, you need to talk to your pastor. Eu falei para aquele homem, você tem que falar com o seu pastor. So he did. Então ele falou com o pastor. And this pastor said, no way. E o pastor disse, não, nunca, nunca não. That man is not coming. Aquele homem não vem para nossa igreja. And I said, dude, it's okay, it's cool. Eu falei para ele, cara, não tem problema, seu pastor não quer que eu vá, não tem problema. You can't hurt me or offend me. You don't have the right to. Ninguém pode me machucar, ninguém tem o direito de poder me ofender, We aleluia. live in a place where we don't get hurt by people anymore. Você pode viver num lugar onde você não é ofendido por ninguém mais. To where we just hurt for people. Where we hurt for them, not get hurt by them. Nós vamos nos machucar, nos ferir em prol das pessoas, por amor a elas, mas nunca ser machucada por elas. So I said, it's okay. Então eu falei, é muito bem, não tem problema. So 2 years later, I went back to that city. Então 2 anos depois eu voltei para aquela cidade. And the pastor came to the conference I was at. E o pastor foi para a conferência onde eu estava. It was on a Saturday morning. Era no sábado de manhã. And he listened. Ele ficou ouvindo. And he said, well, maybe he could come on a Sunday night if he goes out to lunch and we can talk. E o pastor disse, talvez ele pode vir para nossa igreja num domingo à noite, que o culto principal lá é domingo de manhã, né? Um domingo à noite, se a gente sair para almoçar juntos, I talvez. said, I would love to go out to eat. Eu falei, tudo bem, eu gostaria de ir lá. He wants to ask me questions. Vou almoçar com o pastor, ele quer fazer perguntas para mim. Jesus has answers, Jesus tem as respostas, but not the kind that you need to ask the questions to get. mas não é o tipo de respostas que você tem que fazer as perguntas para receber. The Holy Spirit, O Espírito my Santo, best friend. o meu melhor amigo. So we get in the car Então nós entramos no carro and we go down to this restaurant that he picked. e nós fomos lá para o restaurante que ele escolheu. And on the way down the sidewalk, E enquanto nós estávamos na calçada, I saw somebody holding their head. eu vi alguém segurando a sua cabeça. And I said, do you have a headache? Eu falei, você está com dor de He cabeça? said, yes, I do. A pessoa disse, sim, eu estou com uma dor de cabeça. I said, let me pray for you. Eu falei, deixa eu orar por você. Now the pastor's not okay with this. Agora o pastor não gosta desse tipo de coisa. Because the healing, the deliverance, all that stuff he's got problems with. E o pastor já estava com problemas com esse negócio de cura, libertação, tudo isso. That's scary. Isso ele tinha um pouco de medo desses. So he backs away. Então o pastor ficou assim, meio afastado. I'm talking about being the demonstration of God in the midst of great adversity. Eu estou falando sobre a importância de você ser a demonstração da graça de Deus no meio de grande adversidade. And I prayed for this guy. E eu orei então por esse homem. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Headache, I command you get out. Dor de cabeça, eu te ordeno, saia. And I said, what's going on?
E eu perguntei para ele, e aí, como que você está sentindo? He said, what the blank did you just do? E ele falou um palavrão e ele falou no bom sentido do palavrão, né? O que você fez comigo? He started to swear. Ele começou a falar cada palavrão. Because his headache went away. Porque a dor de cabeça dele foi embora. And the pastor's like, E o pastor, and he goes, what'd you do? O pastor falou, o que você fez? I said, the Holy Spirit. Falei, o Espírito Santo. The same Holy Spirit O mesmo Espírito that Santo raised Jesus from the dead. que ressuscitou Jesus dentre os mortos. He dwells inside of me. Ele mora dentro de mim. And he flowed through my hands. Ele fluiu através das And minhas he mãos. touched your head. E ele tocou na And sua he took your cabeça. headache away. E ele tirou a sua dor de cabeça. Because of his love for you. Porque ele te ama. What? E aquele homem fez. O There's quê? nothing for the pastor to say anything about. Não tinha nada que o pastor podia criticar. My war is not the pastor. A minha guerra não era contra o pastor. My war is not with any person. Minha guerra não é contra nenhum ser humano. My war is not against flesh and blood, Minha guerra não é contra carne e sangue. but against powers and principalities. Mas contra os principados e potestades. He's not my issue. Pastor não é a questão. My lifetime subscription to issues have been canceled. A minha prescrição de vida toda para os problemas, os casos, já foi cancelada, toda essa prescrição. So I said, his boss was there, this other man that had the headache. Então, o seu patrão, o patrão daquele homem que estava com dor de cabeça também estava lá. I had a word of knowledge about her back. E eu tinha uma palavra de conhecimento sobre a coluna. And I said, you have 2 discs that are bad and your right leg is hurting bad. E eu falei, olha, eu falei pro patrão, falei para ela, você tá com um problema na coluna, tem 2 discos da coluna que estão fora e sua perna direita tá fora do lugar. She says, yes. E ela disse, I said, can I pray for you? é verdade. She goes, go ahead. E eu disse, eu posso orar por você? Ela disse, por favor. So I prayed for her and Jesus swept right through her body. E orei então por ela e o poder de Deus desceu pelo corpo e And atravessou she o corpo went, dela. I'm healed. E ela disse, tô curada. Come here. Vem cá. E ela me deu um abraço. She was the manager for the liquor store. E ela que era gerente para aquela loja de bebidas alcoólicas. And this was her employee that was going home early with a headache. E esse homem era o funcionário dela que estava voltando para casa com dor de cabeça. The pastor is standing there going, E o pastor estava lá assustado. your back's really better? A sua coluna, as suas costas melhoraram? Saiu toda a dor mesmo? O pastor perguntou e ela disse, sim. Foi embora, tô bem, tô curada. So I preached and shared the gospel. Então eu preguei e compartilhei o evangelho de Jesus. And the pastor started walking. E o pastor começou a caminhar. So the one lady said, I'm a believer. Aquela uma mulher disse, eu sou uma crente. And he said, man, I am so confused right now, the guy with the headache. É porque ela estava crendo naquele momento em diante e aquele cara que estava com dor de cabeça, que foi curado, falou, tô tudo confuso, não tô entendendo nada. I said, I'll be back to explain. Eu falei, eu vou voltar para You're explicar. not going to go home, right? Você não vai voltar agora para casa, né? Já foi curado. I'm not going anywhere, man. Ele falou, não, vou ficar aqui na loja, eu não vou lugar nenhum, cara. So we walked down to the restaurant. Então eu e o pastor fomos lá pro restaurante. And there was a big line. It's a college town. E é uma cidade onde tem uma grande faculdade, então tinha uma fila muito grande para entrar dentro do And I restaurante. turned around. E eu então virei, And the pastor's here. o pastor está aqui, Pastor's son is here. e o filho do pastor está aqui, I'm here. e eu estou aqui, And there's a lady behind me. e tem uma mulher atrás de mim na And a fila, bunch of people in line. e um monte de gente na fila. And I noticed that this lady has a butterfly tattoo. E eu vi que ela tinha uma tatuagem de uma borboleta nela. And I said, oh my gosh, is that a butterfly? E eu falei, oh meu Deus, isso é uma borboleta, é? I said, I'm a butterfly. Eu disse para ela, eu sou uma borboleta. And the pastor's like, oh boy. O pastor, ai meu Deus. And I said to her, E eu falei para ela, I used to be a caterpillar, eu era um lagarto somente, but now I'm a butterfly. mas agora eu sou uma borboleta. And I shared the gospel E eu compartilhei o evangelho of darkness to light, das trevas para a luz, of dead but alive.
era morto, mas agora estou vivo. Of blind, but I see. Eu era cego, mas agora eu enxergo. And she looked at me. E ela olhou para mim. And she said, "You're a freak." E ela disse, você é I doido. said, "Yes, I am." Eu disse, eu sou mesmo And the doido. pastor's like, "Oh boy." E o pastor, ai meu Deus. And her friends are behind her going, "Oh my gosh." Ai, e os amigos daquela mulher também tá falando, ai, quem é esse cara doido aí? So I said, "God loves you so much." Eu falei, Deus te ama tanto. She went, Ela disse, ela fez assim, "It's okay." tudo bem, tudo So I bem. went through the line Então eu fui passando pela fila. and then went to my seat. E aí eu fui, sentei depois no restaurante. And on the way to my seat, E quando eu estava caminhando para o the lugar, Holy Spirit spoke to me o Espírito Santo falou comigo. and said, "Go get $100 Ele disse, vai, pega $100 and put it in her hand and tell her that I'm not a thief and I love her." e coloque na mão dela e diga para ela, eu não sou um ladrão e eu te amo. So I ran up the street, Então eu fui correndo lá naquela rua and that guy with the headache e o cara que estava com a dor de cabeça is still standing outside the building. ainda estava lá fora do prédio. I said, "You all right?" Eu falei para ele, "No, man. você tá tudo bem, cara? Ele falou, não, cara, I'm overwhelmed right now." eu tô maravilhado, cara, tô muito maravilhado. I said, "I'll be back. I'm on a mission." Eu disse, olha, já volto logo, eu tô numa missão nesse So I momento. ran up to the bank machine. Aí eu fui lá para o caixa de 24 horas, né? I got the money and I ran back to the restaurant. Peguei o dinheiro e corri de volta pro restaurante. And on the way back by that guy, I said, "I'll be back. Don't go anywhere." E eu falei com aquele cara de novo, falei, ó, fica said- aí que não vai em lugar nenhum não. "I'll be here, man." Ele falou, eu vou estar aqui, cara, eu vou estar So I aqui. walked into the restaurant. Aí eu fui correndo para dentro do I restaurante. walked up to the table Aí eu fui lá para a mesa. and they're like, "Oh no." Aí todas aquelas pessoas que estavam com aquela mulher falaram, ai, o doido de novo. "Not you again." Não, você de novo não. And I looked at that girl. Eu olhei para aquela menina. I'm talking about right now what it looks like to be led by the Spirit. Eu estou falando agora mesmo o que realmente é ser dirigido pelo Because you're all Espírito sons and Santo. daughters of God. Porque todos vocês são filhos e filhas de Deus. So we all can live our life being led by the Spirit. Então todos nós podemos viver nossa vida sendo dirigidos pelo Espírito Santo. It's way more fun. É muito mais divertido, gente. Nobody can give you a bad day. Ninguém pode te dar um dia mal. How are you going to ruin this? Como que você pode estragar uma coisa dessa? What could you do? You try to kill me. O que você poderia fazer para estragar toda essa diversão? You're just going to push me into Him. Se você me matar, você só vai me levar mais perto dele. You can treat me bad, Você pode me tratar mal, but I'll just love you in return. mas eu vou só te amar muito mais ainda de volta. What are you going to do? O que você vai fazer? How are you going to scare me? Como que você vai me assustar? God's crushed fear. Deus, I'm in perfect love with God. Deus já acabou com o medo. Eu estou apaixonado por Deus. There's no fear in this place. Não existe mais medo. It's not about me. Não é sobre mim, It's about Him. é sobre Ele. And then when I'm about Him, E eu tô só tudo sobre Ele. He's all about me. Ele é tudo sobre mim. And I can love me E Ele me ama e eu também agora posso me amar. because I love Him. Porque eu sou apaixonado por And I Ele. can love my neighbor E eu posso amar o meu próximo. because I love myself. Porque eu amo a mim mesmo. And I can see your value E eu posso ver o seu valor. because I see my value. Porque eu vejo o meu valor. And I'm in Him. E eu estou nele. And He's in E me. Ele está dentro de And mim. we're in each other. E nós estamos dentro de um do outro. What are you going to take? How can you ruin that? Como que você pode destruir uma coisa dessa? Come on, man. Não tem jeito. Don't settle for anything less. Não aceite nada menos do que isso. Simplicity of the gospel. É a simplicidade do Evangelho. So I said to the girl, I said, "Let me see your hand." Eu falei para aquela jovem, eu falei, deixa eu ver a sua mão. She goes, "What are you going to do?" Ela disse, o que você vai fazer? I said, "I have to give you something." Eu preciso te dar algo, eu She disse. goes, Ela fez assim. and I put it in her hand. Aí eu coloquei os $100 lá. And she looked down. Aí ela olhou. And I said, "God told me to tell you that He's not a thief and that He loves you." Deus disse para mim falar para você que ele não é um ladrão e ele te ama. She went, she looked at her girlfriend and she started to cry. Aí ela olhou para a sua amiga e ela começou a chorar. Because they just talked about this exact amount that's in her hand. Porque elas acabaram de falar acerca
dessa quantidade exata sobre $100, essa quantidade que estava na mão dela, before they came into the restaurant. antes delas entrarem no restaurante. So the other one started crying right away. Então a outra também começou a chorar. And I said, and the Holy Spirit just told me that someone passed away 3 days ago. Aí eu disse, o Espírito Santo acabou de me dizer que alguém faleceu 3 dias atrás. And you think that it was God. E você está pensando que foi Deus que fez isso. God doesn't come to steal, kill and destroy. He's not a thief. Deus não é um ladrão. Ele não vem para roubar, para matar, para destruir. And she ran out of the restaurant, crying profusely. E ela correu do restaurante chorando, com convulsões. 3 out of the 5 people that were there are bawling uncontrollably. E daquelas 5 pessoas naquela mesa, 3 delas estavam chorando, mas chorando incontrolavelmente. And I looked at them and I said, he's really real. Aí eu olhei para aquelas pessoas e disse a elas, ele realmente é real. And I walked away and I went back to the seat where the pastor was. Eu fui lá pro assento onde estava o pastor. What are you going to do? O que você vai fazer? How are you going to debate me on this one? Como que você vai me debater sobre isso? It's over for debate. Acabou a discussão. I'm ruined forever with the glory and the goodness of God. Sou estragado para sempre com a glória e a bondade de Deus. I will not debate with people. Eu não tenho mais. Acabou o debate. So our waitress comes over. Aí a nossa garçonete vem para a mesa. Her name is Faith. O nome dela é Fé. And I said, I live by faith. Eu disse para ela, eu vivo pela fé. And the pastor's like, oh my God. Aí o pastor, ai não, de novo. And I started talking to our waitress. Aí eu comecei a falar com a nossa garçonete. And her body is riddled with pain. E o corpo dela estava cheio de dores. 22 years of it. 22 anos de dor. And I said, I'll be right back. Eu falei para ela, eu já volto logo. And I ran up the street to the bank machine. Aí eu fui lá para o banco, a caixa 24 horas. To get her $100 too. Para pegar para ela também $100. Because she lives by that. Porque ela vive pelo dinheiro. I can't rip her off. Eu não posso roubar. I'm a Christian. Eu sou cristão. We should be known for radical generosity. Nós temos que ser conhecidos por generosidade radical. It's awesome. É tremendo, irmãos. God so loved the world that he gave. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu. Love gives. Amor dá. Selfishness takes. O egoísmo toma. Love gives. O amor dá. Selfishness says me. O egoísmo diz eu. Love says him. O amor diz ele. So I ran back. Então eu corri de volta. And I put it in her hand. Eu coloquei na mão dela. And I told her how much God loved her. Eu disse para ela o quanto que Deus amava. And she said, you don't know what this means. E ela disse, você não sabe o que isso significa. She said 2 weeks ago I had a fight with my manager. Ela disse 2 semanas atrás eu tive uma briga com o gerente. This is my last day. Esse é o meu último dia no trabalho. I don't have work. Eu não tenho trabalho. I said, wow, is this awesome? Eu disse, poxa, isso é tremendo então o que Deus fez. So she gave her life to Jesus, got born again and baptized in the Holy Ghost. Então ela deu naquele momento a vida para Jesus. And the pastor nasceu de novo e foi batizado com o Espírito Santo. That's not in agreement is watching all this. E o pastor que não estava concordando com essas coisas estava agora vendo tudo isso. E ele agora começou a chorar. He hasn't asked me one question. Ele não havia feito nenhuma pergunta. You wouldn't have to answer so many questions if you just manifest who you're created to be. Ele já estava chorando. Gente, você não precisa responder tantas perguntas se você simplesmente manifestar a presença de Deus aonde você estiver. Manifesta o que você é. It's a show and tell gospel. O evangelho é um evangelho de demonstração. So I went to the manager and I told him how amazing his waitress was. Então eu fui lá pro gerente e falei para ele o tanto que aquela garçonete era tremenda, impressionante aquela garçonete. The one that fired her. Aquele patrão que já havia dado as contas para ela. And he said, "Thank you very much." Ele falou muito obrigado. And I honored him. E eu honrei aquele patrão. It's not deserved honor. Não era honra merecida. It's honor that's just given. É honra dada gratuitamente. So I went back to the table.
Aí eu voltei para a mesa. And when I got back there, one of the other girls from that other table Aí quando eu cheguei na minha mesa, uma daquelas moças da outra mesa, walked to the bathroom. ela foi lá pro banheiro. And I said, hey. Eu disse, ei! I said, you have a problem in your neck. Falei, você tem um problema no seu pescoço atrás aqui. She said, yeah. Ela disse, é. I said, can I pray for you? Eu disse, posso orar por você? She said, okay. Ela disse, tudo bem. And I made sure they came right in front of the table where my pastor is. Aí eu fiz questão dela passar bem na frente da mesa onde estava o pastor. Do you know the Bible? Sabe o que a Bíblia diz? Says that God Diz que Deus prepares a table prepara uma mesa for us para nós in the midst of our enemies. na presença dos nossos adversários. And all He wants to know is if you want to sit down and eat with God. E a única coisa que Ele quer saber é se você quer sentar e ter comunhão e comer juntamente com Deus. So we prayed. Então nós oramos. And Jesus heals this lady. E Jesus curou essa jovem. And to my right was another girl from that table. E à minha direita tinha uma outra jovem daquela mesa. She's standing beside me right here. E ela estava em pé perto de mim. The other girl with the butterfly just came in the door. A outra jovem que tinha a borboleta agora voltou para dentro do restaurante. Trembling because the love and fear of God is upon her right now. Ela estava tremendo porque o amor de Deus e o temor de Deus estava sobre ela. The girl beside me is going. A jovem que estava ao meu lado estava tremendo. She's manifesting a demon and it's really, really, really scary looking. E ela estava manifestando um demônio e era uma coisa muito feia. The restaurant is packed with people. O restaurante estava lotado de gente. People have their cell phones up, trying to like be busy with nothing. As pessoas estavam com seu celular tentando aparecer bem ocupadas. The pastor sitting in the chair like this. O pastor está sentado lá na cadeira dele assim. The girl is going loud, screaming and crying. A jovem está endemoniada, gritando e chorando. The girl with the butterfly is her best friend. A jovem com borboleta era a melhor amiga dela. The girl with the butterfly looks at me like, do something. Aí a jovem com a borboleta olhou para mim e falou assim: então faça alguma coisa para minha amiga. Como... I said, she's gonna be okay. Eu falei, não preocupa, ela vai ficar And I tudo put bem. my arm around her. Aí eu coloquei meu braço ao redor And I said, dela. honey, Eu disse, can you hear me? querida, você pode me ouvir? She said, Ela disse, and she was really manifesting a demon. It was really bad. ela estava realmente manifestando um demônio. O negócio estava feio, irmãos. But I'm not afraid it's gonna get on me. Mas eu não fiquei com medo que o demônio ia me pegar. I'm really serious. People get all freaked out when stuff happens. Stop being afraid. Pessoas Trust God. não precisa ficar com medo de demônio. Você pode só confiar em Deus. I'm not gonna get slimed. Eu não vou realmente ser afetado pelo demônio. It's impossible. É impossível. Christ has possessed me. Cristo tem me possuído. You're not gonna make me dirty. Você não vai me sujar. No way. Nada vai me afetar. God loves me. Deus me ama. And He loves her. E Ele ama. And He loves aquela- the pastor. Ele ama o pastor. And He loves this other one. E Ele ama a outra And jovem. He loves this girl that doesn't know who God is. E Ele ama essa jovem também aqui. Estava totalmente So possuída. I shared the gospel with her. Então eu compartilhei o evangelho com ela. Jesus. Eu falei, Jesus. And I said, can you hear me? Falei, você pode me ouvir? And she could get out a yes. Ela finalmente conseguiu falar sim. And I said, the Holy Spirit is coming Eu falei, o Espírito Santo está vindo sobre right você. now. Agora. And this thing's leaving you E essa coisa ruim vai te deixar agora. right now. Agora. And I said, Jesus, Falei, Jesus, I thank you for her, eu lhe agradeço your por daughter. ela. A sua filha. The manager is at the corner like this. O gerente está lá no canto do restaurante olhando assim. Waiters and waitresses are like this. Os garçons e as garçonetes estão tudo olhando. Lots of Christians are in their chairs afraid of what's going on. E muitos cristãos que estavam no restaurante estavam tudo quietos, com medo, sentados. That ought not be. E não eram para estarem com medo. We ought not be afraid. Nunca temos que ter medo, irmãos. The pastor looks at me. O pastor olhou para He mim. looks at the girl. Ele olha para a He jovem. looks at me. Ele olha para mim. He looks at the girl. Olha para a jovem. And he gets out of his
Aí ele sai da sua cadeira. He gets out of his chair. Ele sai da sua cadeira. And he goes, honey, you're going to be okay. Ele disse, querida, você vai ficar tudo bem. And the pastor that didn't believe E o pastor que não estava crendo antes has his hands on this girl. tem as suas mãos agora sobre a In the jovem. name of Jesus, Em nome de Jesus, let her go. saia delas, demônio. And the girl got free right there. E a jovem foi liberta She naquele got momento. filled with the Holy Ghost. E ela ficou cheia do Espírito She gave Santo. her life to Jesus. E ela deu a vida dela para Deus. The other girl A with the Jesus. butterfly gave her life to E Jesus. a outra jovem da borboleta também entregou a vida a Jesus. And the pastor said to me, E o pastor disse para mim, I've never seen anything like this in my life. eu nunca vi nada como isso em toda a minha vida. This is the gospel. Esse é o Evangelho. I went and preached that Sunday night at his church. Eu fui naquele domingo à noite pregar na igreja dele. When I looked out into the crowd of people, Quando eu olhei na multidão de pessoas, I could see the housekeepers from my hotel eu podia ver os que trabalhavam no hotel lá. that God touched and changed their lives. Os funcionários lá do hotel estavam lá, que Deus já tinha tocado na vida deles no hotel onde eu estava ficando. The manager, O gerente, I said, hey man, how are you? o gerente daquele restaurante, ele estava lá e eu falei, ei cara, como você tá? Dude, my hotel staff has changed. Ah, na realidade era o gerente do hotel que estava lá. Ele disse, olha, todos os funcionários do meu I had to hotel come and hear mudaram. this. Todos transformaram. One of the girls with the butterfly is right there, Uma das jovens que estavam com aquela jovem com a borboleta estava shining lá, with her new life, brilhando com a nova vida com with Jesus. new eyes and new ears, Com olhos novos, com ouvidos brand new novos. spirit that's Um in union espírito with God. novo que estava íntimo com Deus. The pastor gets up there. O pastor chegou lá. He says, today I got an email. Ele disse, hoje eu recebi um e-mail. And they said, I can't believe that you would bring Todd White to our church. E esse e-mail disse, nesse e-mail estava escrito assim: eu não acredito que você levaria o Todd White para nossa igreja. And the pastor said, here's my response. E o pastor disse lá na frente da igreja: eis a minha resposta, o e-mail que eu mandei de volta. I went today to lunch with this man. Eu fui para o almoço com esse homem. I had a lot of questions, Eu tinha muitas perguntas, but I watched the gospel being demonstrated before my eyes. mas eu vi o evangelho ser demonstrado diante dos meus olhos. I'm changed forever, Eu sou transformado para sempre. and I want my congregation to be changed forever. E eu quero que a minha congregação também seja It's my transformada para pleasure to sempre. welcome Todd White to É my o house. meu prazer receber Todd White aqui na nossa casa. I didn't say all this to boast in Todd White. Eu não falei essas coisas para se gloriar. I said all this to glorify the reality of normal Christianity outside of debate. Mas sim, para trazer glória para Jesus e ao cristianismo normal, que não tem debate, não tem discussão. Essa é a vida de Deus. I didn't stretch the testimony, it's the real deal. Eu não exagerei nem um pouco nesse testemunho. Foi It desse jeito mesmo que Every aconteceu. day. Isso acontece todo dia comigo. Davi Was a man after God's heart. era um homem segundo o coração de Deus. And he came to a fight one day. E ele foi para uma briga um dia. It was the beginning of his life Era o começo da sua vida ainda, outside of the shepherd's field. fora do rebanho. And he heard somebody that was taunting the armies of God. Viu alguém que estava fazendo pouco e gozando dos exércitos de Deus. Each day I become more consumed with this reality. Cada dia eu estou me consumindo cada vez mais com essa realidade. The army of God was shaking in fear O exército de Deus estava tremendo de medo because of a giant that was taunting their name. por causa de um gigante que estava caçoando e gozando do povo de Deus. And this little boy that knew God E esse pequeno rapaz que conhecia Deus, went down to the riverbed ele foi lá para o riacho and grabbed some stones. e pegou algumas pedras. He killed the lion and the bear when no one was looking, Ele matou o leão e o urso quando ninguém estava olhando. which enabled him to be able to kill the giant when everybody was looking. E isso o capacitou para poder matar o gigante quando todos estavam olhando. But David just didn't do it to prove a point. Mas o Davi não fez isso só para realmente tentar provar algo. That giant taunted him, Aquele gigante que estava o gozando said, "You come with sticks and stones?" disse: você vem com pedras e com paus? He said,
today you're done. Ele disse: você hoje acabou. David said, I don't think so. O Davi disse: não é verdade. You've made fun of my king. Você estava gozando do meu rei. And everybody else is afraid. E todo mundo está com medo. But I'm going to sink this rock in your head. Mas eu vou afundar essa pedra na sua testa. And no one's going to be afraid. E ninguém mais vai ter medo de você. That rock was Christ. Essa pedra era Cristo. And that wind was Holy Spirit. E esse vento era o vento do Espírito Santo. And if we would dare to have faith in the rock, e se nós tivermos também a ousadia de termos a fé nesta pedra, and trust the reality of Holy Spirit, e estribarmos e confiarmos na realidade do Espírito Santo, you would sink the giants. Você iria afundar todos os that are gigantes standing in the way of the body of Christ, que estão impedindo o corpo de Cristo. and they would watch your victory in God. E você verá a sua vitória em Deus. When David sunk that rock, quando Davi afundou aquela pedra, the armies of Israel said, "Yeah!" os exércitos de Israel todos gritaram e disseram: And they ran. e correram com And there was ousadia. great victory that E day. houve uma grande vitória naquele dia. So I'm going to pray. Então eu vou orar. And I'm going to ask for the Holy Spirit to intensify His presence E eu vou and pedir fire. que o Espírito Santo possa intensificar a sua presença sobre a And sua I'm going vida. to pray E eu vou orar for the reality of importation of the fire of heaven, para que a realidade da transferência, o fogo dos céus, of what God has placed upon my life, sobre aquilo que Deus tem colocado na minha vida. and freely He has given to me, E Ele tem me dado gratuitamente. and I freely give it away. E eu gratuitamente também libero. I promise you this: E eu prometo a vocês, when this thing hits you, eu quero lhe prometer, it's over for the giants, acabou para os gigantes. and you will pull great victory. E você vai redundar, você vai receber uma grande vitória. Prepare your hearts, and when the Holy Spirit starts to shake you, starts to burn you, I want you up front. I'm going to need help because it's going to be a mess. Então, quando o Espírito Santo começa a sacudir com a sua vida, eu quero você aqui na frente. Eu vou precisar de ajuda aqui, porque